Olá, meus amigos, tudo bem? Nós vivemos em uma era que é uma era extremamente simples, né? Aquela era que Gustavo Corsão chama de o século do nada. Nós vivemos numa era que realmente nada é profundo. Ou também aquela mesma era onde outro escritor, que é o Ortega y Gasset, ele diz que é a era das massas. São diversas mentes procurando entender o tempo que a gente está vivendo, mas nós podemos não resumir, mas podemos reunir essas leituras, que são leituras modernas do século XIX, e entender que o mundo hoje é um mundo raso, é um mundo fútil, é um mundo muito sensível. Então nós estamos vivendo em uma era onde os homens, eles compõem um grupo de pessoas que ficam sempre na flor da água, na flor da superfície, na flor da pele. Tudo isso significa o quê? As pessoas estão sensíveis, as pessoas não se aprofundam mais em conhecimento algum e tudo o que elas desejam é aquilo que há de mais básico na sociedade e mais, aquilo que há de mais básico na vida da espécie, né? Na nossa espécie humana. Então nós vemos, por exemplo, hoje o mundo das artes, literatura, arquitetura, dança, música. O mundo das artes hoje é um mundo extremamente simples. Então, quem compõe uma letra de uma música, ele não fala sobre grandes conquistas da humanidade, ele não fala sobre os sentimentos, sobre as emoções. Hoje eles falam apenas sobre o quê? Sobre a experiência da vida. Então, se ao longo dos séculos o amor foi o grande motivador da produção intelectual, hoje não se fala mais do amor, mas do sexo. Porque não se aprofunda nas relações, vive-se apenas o ato mais superficial. Quando nós temos, por exemplo, o mundo da literatura, a literatura hoje não busca falar sobre as eras históricas ou sobre os temas densos do intelecto humano. Busca falar sobre os acontecimentos. Então você tem um livro que fala sobre a pandemia, um livro que fala sobre a guerra da Ucrânia, um livro que fala sobre o governo Obama. São apenas questões superficiais. E nós não podemos ignorar. A igreja é também uma instituição humana. Ela é composta por seres humanos e ela tem como objetivo também lidar com os seres humanos. E a igreja não foge dessa era das massas, dessa era da superfície, dessa era do nada. A igreja hoje também, e quando nós falamos de igreja, né, aqui no aspecto do canal nós estamos falando sobre teologia, sobre vida cristã, devocional, vida de oração, jejum, a própria obras, né, aquilo que é a externalização do que nós temos dentro de nós, né, a materialização da fé. Tudo isso hoje na igreja é muito superficial. Então, não por outro motivo, quando você discute fé cristã hoje, rapidamente, quando você propõe, vamos falar sobre cristianismo, vem uma enxurrada de perguntas do tipo: cristão pode beber bebida alcoólica? Posso fumar? Cristão pode ouvir música sertaneja? Então você vê que são questões, elas não dizem respeito à dogmática, elas não dizem respeito a missões, elas não dizem respeito à execução de maravilhas, elas não dizem respeito às práticas mais profundas do jejum. Não, nada disso. Isso mostra algo que foi discutido na primeira epístola de São Pedro. Então eu quero ler um texto para que a gente possa discutir um pouco em cima desse texto e com certeza edificar a nossa própria vida e podermos passar a níveis cada mais profundos daquilo que o apóstolo Paulo chamaria de o conhecimento dos mistérios de Cristo. Vamos então ler aqui a epístola de São Pedro. Então, primeira epístola de Pedro à igreja, no capítulo 2, Pedro diz assim: portanto, rejeitando toda maldade, toda mentira, todas as formas de hipocrisia e de inveja e toda maledicência, desejai, como crianças recém-nascidas, o leite não adulterado da palavra, a fim de que por ele cresçais para a salvação, já que provastes que o Senhor é bondoso. Pessoal, aqui nós temos o apóstolo Pedro escrevendo para a igreja já na sua maturidade. O apóstolo Pedro já está assim, como nós dizemos hoje, ele já está rodado, ele já tem
uma grande experiência na vida cristã. Já está ali velho, indo já para o seu martírio. Então não é mais aquele Pedro pescador, não é mais aquele Pedro afoito, né, que quer dar porrada, bater, cortar a orelha. Ele já é alguém mais maduro, como é natural da própria vida humana. E aqui Pedro se dirige a uma igreja que é uma igreja nova, é uma igreja que não é composta por judeus, mas por gentios. Eu não sei se você sabe, mas no início da igreja, nós tivemos uma igreja judaica. A igreja começou judaica. Por quê? Você se lembra daquelas palavras de Cristo, né? Permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus falou isso enquanto encarnado, ele estava falando para os discípulos e aqueles que viriam a ser também apóstolos. E Jesus estava falando para eles que eles deveriam permanecer em Jerusalém até o que nós sabemos, vai acontecer lá em Atos 2, até o dia do Pentecostes. Por quê? Porque para sair de Jerusalém e passar a pregar em todo o mundo, você precisa estar revestido de poder, porque vai lidar com diversos problemas que você não tem ideia de quais sejam. O cristianismo passa então a ser propagado em Jerusalém e em toda a Judéia. E o cristianismo passa a ser propagado dentro das sinagogas e nas discussões públicas, entre aspas, porque não havia tanta discussão pública como hoje, né, que você tem gente pregando dentro de ônibus, estação de metrô. Mas ali nas discussões públicas, ou seja, nas discussões nas casas, nas discussões em lugar de debates, né, lugares de oração, ali passava-se a se falar sobre o cumprimento das profecias na pessoa de Jesus, o Nazareno. Então a igreja começa sendo composta por judeus. Qual é a diferença entre uma igreja de judeus e uma igreja de gentios, ou ímpios, né? Ou pagãos, ou gente de todos os povos? Gentio é aquele que não é judeu, gentio é o sírio, é o persa, é o italiano, é o espanhol. Há uma grande diferença para o cristianismo. Por quê? O cristianismo nós podemos resumi-lo em imitar a Cristo. Quando eu imito a Cristo, eu estou imitando o quê? Qual é o comportamento de Cristo? O que Cristo fazia, né? Então, se eu sou imitador de Cristo, o que serei eu? Cristo, ele fazia a vontade do Pai. Então, imitar a Cristo é imitar o comportamento de um homem, estamos falando aqui do Deus homem. Imitar a Cristo é imitar o comportamento de um homem que viveu mais ou menos 33 anos entre nós e na sua vida ele mostrou como agradar Jeová. Isso para o judeu não é algo tão distante, não há um abismo entre a vida do judeu e a vida de agradar a Jeová, como há entre a vida do espanhol, do australiano, do japonês, do brasileiro. Por quê? Porque nós somos povos gentios, ou seja, Jeová, Yahvé, ele não é o nosso Deus cultural. Na nossa cultura, nós não crescemos aprendendo a agradar a Jeová. Quando os judeus começam a receber a mensagem do Evangelho, eles estão recebendo uma mensagem que irá os ensinar a agradar a Jeová. Ora, eles já agradavam desde o tabernáculo no deserto, obedecendo às leis de Moisés. Qual foi a grande diferença então, após o advento de Cristo? A grande diferença é Romanos capítulo 6. Desde Moisés até a ressurreição de Cristo, todo mundo tentava agradar a Jeová na terra de Israel, mas todos falhavam. Por quê? Porque havia um aguilhão, havia uma prisão, e essa prisão era o pecado. Ou seja, o pecado impede o homem de agradar a Jeová, até mesmo o judeu. Então, quando Cristo ressuscita, ele traz uma nova aliança. Essa aliança é diferente da aliança fechada com Moisés. A aliança fechada com Jesus é uma aliança libertadora. Ela não te prende e te condena, como faz a lei. Ela te liberta, como é a característica principal do sacrifício de sangue do Cordeiro. Ainda mais o Cordeiro Santo de Deus. Então, a partir de Cristo, você não apenas sabe como agradar a Deus, você consegue. Quando o cristianismo passa a ser, então, pregado para os gentios, o cristianismo traz uma libertação para povos que agora querem agradar a Deus, mas diferente dos judeus, eles não sabem como.
Então, a pregação do evangelho, ela não apenas leva libertação para agradar a Jeová por meio da não obediência ao pecado, como ela também precisa ter um trabalho pedagógico cultural de tudo bem, estou liberto do pecado e já posso agradar a Jeová. Como fazê-lo? Então, o cristianismo, o evangelho pregado aos povos, ele precisa ensinar também como agradar a Jeová. E aqui o apóstolo Pedro, São Pedro, está falando com a igreja. Olha, vocês, igreja de gentios, vocês que já provaram que o Senhor é bom. O que Pedro está querendo dizer com isso daqui no versículo que a gente leu? Pedro está dizendo, olha, já provastes que o Senhor é bondoso. Como? Vocês, sendo não judeus, receberam o evangelho, creram e foram inseridos na família da fé. Tá vendo como o Senhor é bom? Então todo mundo já entendeu, não entendeu? Como o Deus de Abraão é bondoso? Ele abençoa até aqueles que não têm descendência em Abraão. Vocês já entenderam então que ele é bom. Já que ele é bom, vamos agradá-lo? E Pedro então vai tratando desses bebezinhos que não têm gerações, eles não fazem parte de uma civilização de Abraão, uma civilização que agrada a Deus culturalmente. Eles não tinham hábito de jejum, não tinham hábito de oração, não tinham os mandamentos, eles não conheciam os ritos no templo. Então, bebezinhos, criancinhas. E o que Pedro diz para essas criancinhas? Desejai o leite não adulterado da palavra, como crianças recém-nascidas, a fim de que por eles cresçais para a salvação. Pessoal, o leitinho espiritual, ele é necessário. E o que seria esse leite espiritual? O leite espiritual é tudo aquilo que você precisa para crescer como uma criancinha. Você não fica tomando Toddy, Nescau a vida inteira. Você fica ali tomando o seu leitinho enquanto você é criança. Depois você passa para bebidas e alimentos sólidos mais complexos. Há um leitinho espiritual e ele não deve ser ignorado e nem mesmo desmerecido, né? Você não pode imaginar que uma criancinha de 1 ano de idade precisa comer vatapá, né? Então, o leite, ele é maravilhoso, ele é o alimento primordial para os primeiros anos da vida cristã. O problema que nós temos hoje é que pela falta de, aqui outro aspecto, pela falta de conhecimento, as pessoas não sabem o que são alimentos mais complexos, mais densos, mais nutritivos. Isso acontece em todas as esferas. Se nós formos falar da nossa cultura brasileira, um brasileiro de 40 anos, é muito comum que ele nunca tenha viajado para o exterior, ele não conheça 3, 4 culinárias que não a culinária brasileira, ele não domina um outro idioma que não o idioma nativo, o português do Brasil. Tudo isso é falta de conhecimento. Por isso é muito comum o brasileiro adulto, quando ele vai num restaurante japonês, ele acha horrível comer aquela comida japonesa. Aí ele vai num restaurante tailandês, é insuportável, é muito apimentado. Ele vai num restaurante francês, não, é muito estranho, eles comem muito pouco. Então o brasileiro, ele tem uma total falta de cultura. Você veja como, estamos falando do aspecto gastronômico alimentar. Ele tem pouca experiência, ele precisa sempre ficar no bom e velho, feijão com arroz. Feijão, arroz e bife. Feijão, arroz, batata frita. Quando você fala também sobre o mundo das artes, né? Você pega quadros, pinturas, uma arquitetura gótica, ou uma pintura cubista, ou uma literatura do romantismo, uma poesia. Quando você apresenta isso para um brasileiro já adulto, ele não tem intimidade. Quando ele vê uma pintura cubista, ele fala, nossa, que coisa idiota, né? Meu filho de 5 anos faz igual. Quando ele vê uma arquitetura gótica, ele fala, nossa, isso é coisa do demônio, olha que coisa feia, né? Quando ele vê uma dança, ele fala, não, isso aí é do diabo, é muito pecaminoso. Então, ele também não tem uma intimidade com as expressões da alma humana. Isso aqui, pessoal, você pode aplicar em tudo. Como, por exemplo, na teologia. Quando nós estudamos teologia no Brasil, há pontos que a igreja brasileira e o cristão brasileiro ele tem dificuldade de entender. Por quê? Porque ele é uma criancinha espiritual. Então, quando ele vê algo do mundo espiritual, cristão, puro, denso, sã doutrina, mas que é algo sólido, algo complexo,
algo do mundo adulto, ele fala assim, isso aí não é de Deus não, hein? Eu convido você a estar conosco aqui nesse canal. Esse canal não é um canal preocupado em ser politicamente correto, não é um canal preocupado em falar bonitinho, tudo do jeitinho que o cristão já conhece. Eu não tenho a menor preocupação, eu não devo nada à denominação, eu não devo nada a nenhuma linha teológica específica, eu não devo nada a nenhuma escola, eu devo unicamente tudo e cada elemento da minha vida a Cristo. Então, venha para este canal para crescer junto com a gente, se inscreva nesse canal, dê um like nesse vídeo, caminhe junto conosco. Nós não estamos preocupados aqui em seguir linhas já estabelecidas. Algo que no mundo da filosofia é denominado como a doxa, né? Aquela opinião comum, aquele senso comum, não tenho a menor preocupação com isso. Peço que você se inscreva, nos acompanhe e junto conosco venha. Vamos todos crescer em estatura diante de Cristo Jesus para nos tornarmos adultos e conseguirmos lidar com este mundo de forma adulta. Uma vantagem que nós temos em viver no Brasil, que é esse país de criancices extremas, é que você se tornando maduro e adulto, você vai lidar de forma muito mais fácil e de muito mais sucesso para com esse mundo. Muito obrigado, até o próximo vídeo.